Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Talks aqui da Web School. Bom, o tema de hoje vai ser o brainstorm, né? A famosa tempestade de ideias, né? Bom, o que vem a ser esse brainstorm, né? Então, é uma técnica utilizada para propor soluções a um problema específico. Então, você tem um determinado problema que pode ser geralmente no seu ambiente de trabalho, mas a gente vai ver aqui que ele pode ser usado em com vários temas diferentes, em várias áreas diferentes, não somente em áreas profissionais, mas na sua própria vida pessoal, né? Então, quando você está com algum tipo de problema, você pode utilizar dessa técnica, que o objetivo dela é justamente levantar a maior quantidade de possíveis, né, causas para aquele problema, né? Então, consiste em uma reunião também chamada de tempestade de ideias, né? Foi o que eu acabei de falar, na qual os participantes devem ter a liberdade de expor suas sugestões. Então, o ideal é justamente você fazer ela em um ambiente aí mais fechado, né, livre de barulho, tudo, e ali o pessoal tem a liberdade de expor as ideias dele para aquele possível problema. Olha lá. Então, ele pode ser usado em todos os setores, né, foi o que eu acabei de falar. Segue alguns exemplos. Por exemplo, desenvolvimento de novos produtos, né? Você está lá na sua empresa, você trabalha na área de engenharia de produto, vocês estão desenvolvendo um novo produto e geralmente você está desenvolvendo algo novo, com certeza aparecem vários problemas. Para cada um desses problemas que for surgindo, né, naquele desenvolvimento, você pode trabalhar com brainstorm, né, trabalhar com equipe lá para propor possíveis causas daquele problema. Abertura de um negócio, com certeza, né, você está com a intenção de abrir um negócio, é importante você reunir com outras pessoas, mesmo que você seja o único dono da empresa, é importante você reunir com outras pessoas, talvez do mesmo segmento, né? Ou com amigos, tudo, para poder trocar uma ideia, né? Para ver qual as melhores atitudes, as melhores ações para aquele início daquele negócio, né? Fazer um plano de negócios, né? Diversas ações que você pode tomar baseadas nessas ideias que surgiriam desse brainstorm. Para melhoria contínua também, com certeza, né? Ter o meu processo lá, está precisando fazer diversas melhorias para se obter redução de perda, por exemplo, obter melhores... eu tenho maior confiança no meu produto, por exemplo. Então, eu vou atacar essas perdas ao longo de um processo produtivo, eu posso também fazer reuniões de brainstorm para ver quais as melhores atitudes, as melhores ações para diferentes problemas que eu enxergar que precisam ser melhorados no processo. Problemas no processo, né, envolve muito a ver com a melhoria contínua. Reestruturação diária, né, eu preciso, esse layout do meu processo não está bom, eu estou tendo várias perdas de movimentação, por exemplo, de operador, né, que a gente chama de NVA, né, que é movimentos que não agregam valor, e aí eu preciso mudar o layout da minha organização, do meu processo. Então, você pode fazer também, utilizar o brainstorm para chegar nas melhores soluções, para aquele determinado problema. Otimização de ideias, né? Aplicação de novas. Então, são diversas as áreas, né, que você pode estar utilizando o brainstorm, tanto no seu ambiente profissional como na sua vida pessoal. Para se fazer uma boa reunião de brainstorm, o que é importante? Apresentar o problema que será analisado antes da reunião, para que todos possam vir preparados. Isso aqui é extremamente importante. Não adianta, por exemplo, você está no seu ambiente profissional lá e você, por exemplo, é o gestor de uma determinada área. Vamos supor que você tem lá 10 pessoas que é sob sua coordenação. Aí você vai fazer uma reunião para levantar um possível problema, né? E fazer um brainstorm para levantar possíveis causas lá para a solução daquele problema. Aí você marca a reunião, não fala nada com ninguém, o que é o tema da reunião, o pessoal chega lá totalmente despreparado, aí você lança aquele problema lá na hora da reunião e ninguém tem uma possível solução, uma possível causa que poderia estar gerando aquele problema. Por quê? Porque a pessoa chegou na reunião despreparada. Então é importante, quando você for fazer uma reunião de brainstorm com sua equipe, ou então envolvendo várias equipes multidisciplinares, né? Você está chamando várias pessoas de diferentes áreas, é importante que você
quando for fazer a chamada da reunião, colocar o que vai ser discutido, né? Qual que é o problema que vai ser discutido, para o pessoal já pensar em possíveis causas e ali a reunião realmente chegar no objetivo fim, que é ter a quantidade maior possível de causas levantadas com esse brainstorm. Procure fazer a reunião em ambiente apropriado, né? Então você não vai fazer uma reunião de brainstorm no meio do seu chão de fábrica, né? Com barulho do processo, né? Principalmente se for um processo com muito ruído, né? Você fazer lá, ninguém está nem escutando, o pessoal está usando protetor auricular lá, não está nem escutando direito o que você está falando. Então é importante você reunir numa sala, né? Ambiente mais fechado, até para gerar um foco maior de todo mundo naquele problema que está sendo discutido. Ofereça um tempo no início da reunião para que todos possam pensar mais um pouco. Então é importante, por mais que você mandou um aviso da reunião, né? O que ia ser a reunião? Todo mundo já chegou, entre aspas, né, vamos falar assim, preparado, né? Se todos são responsáveis, chegou todo mundo lá preparado, já com a ideia que cada um ia falar, mas é importante você dar um tempo no início para essa ideia maturar mesmo realmente para todo mundo e todos os presentes na reunião conseguir dar uma opinião a respeito daquele problema. Desde que todos os presentes falem, né? Então, é justamente para você dar esse tempo inicial, é importante justamente por causa disso. Cada um chega ali, né? Talvez a pessoa veio com algum problema que aconteceu no processo, está com aquele problema na cabeça, então a pessoa chega, esfria a cabeça, toma uma água lá na sala, dá uma esfriada na cabeça e ali acaba que flui, né? E todos ficam focados naquela reunião. Acumula o máximo de ideias possíveis, né? Então, quanto mais ideias, né? Quando eu falo ideias, quanto mais causas, né, forem levantadas para aquele problema, melhor, né? É preferível você depois ir tirando algumas causas, né, que foram repetidas ou que chegou à conclusão que não foi uma ideia muito boa, né? É mais fácil você tirar do que depois ficar muito pouco e você realmente não ter tido aquela ideia que poderia ter sido a solução, né? Então, no brainstorm em si, então você já está lá na sala, então esse levantamento de ideias você pode utilizar, por exemplo, um flip chart, você pode utilizar uma própria lousa de um quadro, por exemplo, um papel maior, um A3, né, por exemplo, para escrever. Você pode utilizar diferentes métodos, né, para poder escrever realmente essas causas que o pessoal levantar, essas ideias que foram levantadas aí durante a reunião. Então, quando você vai selecionar essas causas, então, vamos supor que você está lá no seu ambiente de trabalho, chamou a equipe que você precisa fazer o brainstorm, reuniu ela numa sala, tudo, foram levantadas várias ideias, aí você tem que fazer a seleção dessas ideias. Como é que você vai fazer? Então, você já pegou todas as ideias, já anotou, por exemplo, num quadro. Como é que você vai fazer a seleção? Primeira coisa, comece descartando as ideias duplicadas. Então, se tem ideia, talvez a pessoa falou de um jeito diferente, escreveu diferente, mas o sentido é o mesmo, de uma ideia e para outra que outra pessoa deu. Então, ideias duplicadas, você já vai tirando, né? Depois, analisa uma ideia, uma de cada vez, para você poder ver quais que são as melhores, né? Então, todos ali, não é a pessoa que chamou para a reunião que é responsável por, não, eu vou retirar as ideias que eu acho que não tem nada a ver com o problema. Não, é feito em conjunto, né? Todos ali estão trabalhando juntos e todos vão chegar num consenso para mostrar para aquela pessoa que deu a ideia que aquela ideia dela não foi das melhores e que tem outra melhor. Então, essa seleção que você tem que fazer. Algumas regras importantes para o brainstorm: evite críticas. Então, como é um ambiente, a gente procura fazer um ambiente fechado, né? As pessoas já chegam preparadas. Evite críticas, né? Caso a pessoa, por exemplo, talvez um que está participando lá tenha pouco tempo de casa, conheça pouco o processo, talvez dê uma ideia que não seria mais adequada, mas você não tem que criticar a pessoa, você tem que mostrar à pessoa de uma maneira respeitosa que aquela ideia dele não é a ideal e que tem outras melhores, né? A quantidade precisa existir, então isso aqui é extremamente importante. Quanto mais ideias, por isso a importância de deixar o pessoal preparado, né? Quanto mais ideias surgirem nessa reunião de brainstorm, melhor. Porque quando você for fazer a seleção, fica mais fácil você descartar do que pensar em novas ideias e novas causas, né?
E a questão de combinação e aperfeiçoamento, o que é isso? Através do incentivo, desde que os membros percebam que as ideias citadas podem ser discutidas entre todos, né? Então, no início, né, da reunião, você combina com todo mundo, né? E para gerar justamente essa sinergia, né, para as pessoas se sentirem à vontade realmente de propor ideias e propor soluções para aquele problema. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foi mais uma ideia geral do que vem essa ferramenta, que é extremamente importante, extremamente usada, né, nos ambientes industriais. Se você quer saber mais, acesse a nossa plataforma aí, www.logschool.com.br, e lá você vai ter acesso a todos os nossos cursos, né? Inclusive o curso de MASP e Kaizen, que são cursos que a gente procura detalhar cada uma dessas ferramentas com exemplo, num contexto bem maior, que seria um contexto de realmente de solução de problemas. Fique ligado aí nas nossas redes sociais. Um abraço.